Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? Começando aqui pelo Bitcoin, a ideia do vídeo de hoje é trazer uma análise bem completa, passando aí por todos os tempos gráficos mais relevantes, para a gente tentar estimar quais são as maiores probabilidades aí para os próximos dias e semanas. Tranquilo? Começando aqui pelo gráfico semanal, eu já venho dizendo para vocês que a gente está numa tendência de alta ainda, beleza? Quando a gente estava acima aqui dos 100 mil dólares, eu comentei com vocês diversas vezes que tinha a possibilidade de uma correção aí maior pensando no gráfico semanal. Afinal, cara, se a gente pega desse fundo de 5 de agosto, a gente subiu mais de 120% sem ter nenhuma correção. Então, um movimento como esse acaba sendo muito natural. O meu cenário base não era ter uma correção tão forte, sinceramente para o Bitcoin não era perder esses 92 mil dólares, e principalmente uma correção tão forte assim para as altcoins. Mas é como eu sempre falo para vocês, dentro de mercados de renda variável, a gente não pode ter uma estratégia de torcedor onde a gente compra tudo, confia ali em meia dúzia de narrativas que estão saindo e passa só a esperar e torcer para o preço fazer o que você quer, certo? A gente precisa se preparar para todas as possibilidades. Então, por mais que eu tenha dito que meu cenário base era a gente se manter acima daqueles 92 mil dólares, eu me preparei para o caso da gente vir a perder essa região, guardando caixa para fazer novas compras. Então, entendendo essa tendência de alta aqui no semanal, a gente pega esse Fibonacci desse mesmo fundo de 5 de agosto e, cara, na vela do semanal que fechou ontem, aí às 21 horas, a gente vê que, pô, não conseguimos perder essa região de 0,5 de Fibonacci ali nos 79 mil dólares, o que já é um sinal positivo, tranquilo? Significa que a partir daqui a queda acabou, não vai mais ter correção. Sinceramente, eu acho cedo para se animar ainda, porque, cara, eu gostaria de ter visto um volume parecido com esse aqui que a gente teve no 5 de agosto, tranquilo? Um volume forte bem no fundo. E acontece que o maior volume, por enquanto, ficou nessa vela aqui. Se a gente tivesse um volume como esse, nessas regiões aqui mais abaixo, aí eu acho que seria uma situação mais positiva. De repente, cara, imagine uma vela parecida com essa aqui. A gente fez uma busca ali mais abaixo, recuperou e fechou o semanal legal com um volume bom. Aí eu acho que daria sim para gritar fundo. Como não é o caso, a gente precisa estar preparado para novas correções, tranquilo? Outro sinal positivo para mim é esse RSI estocástico que já chegou à sobrevenda. A gente não visitava esse patamar aí desde setembro de 2023, ou seja, faz um bom tempo. Na época a gente estava aí com o Bitcoin a 25 mil dólares, lembro que nessa correção eu comprei bastante. Então, o que acontece? Dá para gritar fundo também com esse indicador? Não dá para gritar fundo, mas significa que a gente já pode ter uma relação risco-retorno muito boa para compras pensando no longo prazo, porque aí as pessoas vão argumentar, né? Pô, Lucas, mas aqui nessa região o RSI ficou sobrevendido por muito tempo, e aí, será que não pode acontecer isso agora? A questão é que nessa época a gente estava num bear market, então, cara, como num bull market é muito comum a gente ver um RSI sobrecomprado por muito tempo, no bear market é muito fácil a gente ver esse RSI sobrevendido por muito tempo. Então, não é o que eu acho que está acontecendo agora. Eu não acho que a gente já esteja no bear market ou algo parecido com isso, certo? Então, em situações como essa é possível, mas, cara, para mim aqui a gente está numa tendência de alta, então não faz muito sentido levar em consideração movimentações como essa aqui. Tranquilo? Para resistências e suportes, o que eu estou olhando? Cara, primeiro resistência, para primeiro suporte, né, para a gente começar. Continuo dizendo que pro semanal, esse fundo aqui dos 76 mil dólares, para mim, não é o maior suporte, tranquilo? O maior suporte está nessa região de topos anteriores. Então eu olharia para essa região aqui a partir dos 73, 74 mil dólares até essa região dos 65, certo? Acho muito difícil a gente chegar a fechar um semanal abaixo daqui, certo? Que a gente pode ter alguma olhada, alguma coisa do tipo, pode ter, mas sinceramente eu acho muito difícil a gente fechar um semanal abaixo dessa região, e se fechar a situação já muda de figura, a gente vai ter que parar para olhar o que está acontecendo, né? Com a macroeconomia, com esse nível de certeza que está agora, pode ser que aconteça uma movimentação dessa? Pode ser, mas de novo, não é meu cenário base, porque na minha visão, na minha concepção, a gente ainda está numa tendência de alta bem clara. Tranquilo? Como resistência, eu passo a olhar para essa região aqui dos topos, aqui dos 109 mil dólares até esse 102 mais ou menos. A gente teve bons volumes por essa região. Então, no semanal, passar dessa região vai ser um pouco mais complicado, mas, cara, para mim, não é questão de se, é questão de quando, né? E para mim, como eu já venho falando em alguns vídeos para vocês, a tendência
é clara no semanal. Essa correção aqui está extremamente natural. A gente viu que, se for pegar a Fibonacci, como eu já mostrei para vocês, não está nem tão forte como a gente já teve em outros momentos, tranquilo? Então, no semanal, a ideia é mais ou menos essa. Pro gráfico diário, diferente do semanal, a gente já está numa tendência de baixa, certo? E para reverter essa tendência de baixa, eu acho que a gente precisa fazer um pivô de alta acima da região dos 92 mil dólares. Mas, Lucas, por que 92 mil dólares? Cara, a gente conversou em diversos vídeos que a gente ficou com um Bitcoin preso aí dentro dessa região que é dos 106 mil dólares até esses 92, certo? A gente convertou isso por muitos e muitos vídeos, que a gente não conseguia fechar aí candles relevantes nem acima e nem abaixo, certo? Agora acontece que a gente perdeu essa região, então fica aí como uma resistência complicada a se passar. A gente até tentou aqui nesse movimento bem forte, naquele dia que o Trump falou sobre a reserva estratégica na sua própria rede social, mas não teve força para se manter. Então, o que eu gostaria de ver para reversão da tendência no gráfico diário, a gente fazer um pivô acima dessa região aqui dos 92 mil dólares, com volume, com os indicadores melhorando, aí sim a gente poderia se animar. Com o Bitcoin aí nos 84 mil dólares, acho que ainda está um pouco cedo para já gritar, pô, reversão, já fez um fundo aqui, pô, eu acho que está cedo ainda. Tranquilo? Como suporte aí para o nosso gráfico diário, eu destaco essa região aqui dos 78 mil dólares até esse fundinho dos 76, porque a gente teve bons volumes aqui nessa região, eu acho que tende a se segurar. Se a gente perde esse volume aqui, então, cara, reparem que nessa movimentação aqui a gente não perdeu, beleza? A gente não fechou candles abaixo. Então, se a gente perde essa região aqui com volume, com os indicadores piorando, aí a situação fica mais complicada. Eu acho que a gente chega naquelas zonas que a gente discutiu ali no gráfico semanal. Tranquilo? Pro gráfico diário a situação é mais ou menos essa. Sinceramente, o Bitcoin tá com os indicadores bons no momento, tá dando uma pinta que vai romper, mas a gente já vai chegar lá. Passando aqui para 4 horas, também estamos em tendência de baixa, tentando fazer uma reversão. E, cara, o primeiro ponto a se destacar é justamente essa região que a gente está brigando aqui nos 84 mil dólares. Então, o que eu julgo importante? A gente fazer um pivô de alta acima dessa região aqui, tranquilo? Passou esse topinho aqui dos 85, passou essa região dos 84, fez um pivôzinho legal, acho que já dá para começar a discutir uma reversão de tendência em tempos gráficos menores. Lembrando que pro diário, 92 mil dólares. Pro 4 horas, a partir dessa região aqui dos 85, a gente já vai discutindo essa reversão, tranquilo? Como eu falei para vocês, a gente já vai chegar ali nos indicadores de sentimento, mas esse último movimento para mim foi bonito, e desde que não aconteça de nada de muito ruim aí nos próximos dias ou horas, cara, a gente tem tudo para romper essa região, tranquilo? Como suporte para a região de 4 horas, eu destaco aqui também essa região aqui dos que vai dos 80, mais ou menos 80 mil dólares por 4 horas. Se a gente perde aqui essa região dos 80 mil dólares, a situação já volta a ficar ruim e já voltamos a ter preocupações maiores. Então, o ideal, pensando numa reversão de alta, claro, é que o preço rompa essa faixa aqui que a gente já está brigando há algum tempo também, né? Como a gente conversou daquela faixa que ia dos 106 aos 92, a verdade é que a gente já está brigando nessa zona aqui há um tempinho também. Então, reparem que a gente já construiu um suporte aqui nessa região. Por isso que perder os 80 mil dólares seria complicado. Tranquilo? Então, beleza. No geral, tendência de baixa ainda por 4 horas, tentando brigar para romper, mas a gente vai depender muito do que vai acontecer nas próximas horas. Tranquilo? Passando por 1 hora, a gente vai discutir ali no TRDR para ver como foi o sentimento dessa última movimentação, né? Então, o que passa? A gente teve aí essa última alta, na verdade pegando esse movimento todo, a gente viu aí um Open Interest subindo, certo? Caindo em momentos de correção, que é bom para pensando em alta, certo? Tivemos aqui um aumento mais relevante nesse Open Interest nesse último movimento, com o Long Short Ratio caindo, ou seja, as pessoas estão abrindo posições de venda, abrindo shorts nesse movimento. O que a gente já discutiu bastante sobre, pensando na alta, cara, é um movimento muito positivo para mim. Tá bonita essa movimentação aqui, por isso que eu falei ali quando a gente estava discutindo sobre 4 horas. Cara, a gente tem tudo para romper essa região, mas vai depender muito do que vai acontecer, a gente já chega aí. CVD também está caindo aí há um bom tempo, certo? Na verdade está meio de lado agora, então vou pegar aqui o diário para ter uma noção maior.
CVD aqui em mínimas históricas, para mim é extremamente positivo também. Então, cara, se for depender do que o análise de sentimento tá dizendo, tá mostrando aí pra gente, a gente tem tudo para romper essa região dos 84 mil dólares. É questão de tempo, e se não acontecer nada muito ruim na macroeconomia ou na geopolítica nesses próximos dias, tranquilo? O que a gente precisa discutir agora a gente tem decisão da taxa de juros aí do Fed na quarta-feira, certo? E esse tipo de evento sempre movimenta muito o mercado, então a gente precisa se preparar para a volatilidade. O que os dados nos mostram, né? Que o mercado já está precificando uma probabilidade de 99% da gente manter as taxas de juros do jeito que está, ou seja, não vai nem aumentar nem diminuir. Então, beleza, o mercado já está precificando isso, então por que tanta expectativa para o dado, né? Porque além da decisão da taxa, a gente tem uma coletiva de imprensa do Fed que acontece 30 minutos depois da revelação da taxa, certo? E, cara, normalmente é aí que o bicho pega, porque a gente tem uma sessão ali de perguntas e respostas e normalmente o Powell é muito evasivo nas respostas, ele é bem liso sempre, mas dá pra gente tirar uma noção do que vai acontecer para as próximas reuniões, tranquilo? A ideia no geral é, como eu falei, ele é sempre muito liso, muito escorregadio nas suas respostas. E, por exemplo, fala, você não cortou o juro agora, mas será que vai cortar aí na próxima reunião em maio? A resposta dele padrão é, não, a gente precisa esperar os próximos dados para tomar decisões. Então, sinceramente, eu não espero muita novidade nesse discurso. Se a gente pega um histórico, normalmente é o que acontece. Mas digamos que em maio, a gente olha que a gente ainda tem uma probabilidade muito grande da taxa se manter inalterada, certo? 80,3% do mercado acredita que não vai ter cortes em maio ainda. Agora, se ele fala, devido aí aos últimos dados de inflação que tivemos, mercado de trabalho que vieram positivos, se ele fala, pô, a gente não vai cortar agora, mas vai cortar em maio, contrariando essa probabilidade aqui, cara, aí a gente pode esperar um movimento bom, o mercado provavelmente vai reagir muito bem a isso, certo? Se a gente pega aí quando que o pessoal está acreditando que vai ter esse corte efetivamente, a gente passa aqui só para junho. Aí sim, a probabilidade já passa a ser de 55,9% da gente ter esse corte na taxa de juros, certo? Isso é algo que vai movimentar muito o mercado, com certeza. Essas reuniões sempre têm uma volatilidade muito grande, né? E eu sempre comento, se você é um trader que não tem tanta experiência, cara, fica de fora do mercado nesses movimentos, porque provavelmente você vai ser liquidado ou vai tomar um stop desnecessário, certo? Tem muita gente comentando também sobre uma recessão nos Estados Unidos. Ultimamente é o que está tomando a internet, né? Se você pega aí, vários canais grandes estão comentando sobre isso. Os Estados Unidos possivelmente está entrando numa recessão. E pessoal, sendo bem sincero, eu acho isso muito exagerado para o momento que a gente está vivendo, certo? Para mim isso foi uma narrativa que tomou uma proporção muito grande, principalmente por essa taxação agressiva que o Donald Trump está prometendo. Mas, cara, para mim ainda está muito cedo para discutir sobre uma recessão, beleza? Até porque, cara, a gente acabou de ter dados do mercado de trabalho bom, a gente teve uma inflação diminuindo, então, para mim, nesse momento não é a maior probabilidade de a gente chegar a uma recessão. O que pode acontecer? A gente tem aí, o Donald Trump já deixou programado para começar alguma dessas taxas dia 2 de abril, certo? Então, se ele começa a bater mais forte nessas taxas, expandir essas ideias, aí, cara, de repente a gente passou aí por um trimestre ruim, né? Tá passando por alguns meses ruins. Se for falar de SP500, algumas semanas ruins. Agora, se a gente começa a expandir essa ideia, certo? Isso começa a afetar demais a economia e aí a gente pode passar a cogitar uma recessão. Mas falar sobre isso hoje, sinceramente, eu achei uma reação muito exagerada para o mercado. Acho que a gente precisa esperar mais dados para tentar entender melhor o que vai acontecer. Afinal, ele até já prorrogou essas taxas outras vezes. O que impede ele chegar 2 de abril e falar, não, a gente vai começar a taxar só 2 de maio, só o 1º de maio. Tem essa possibilidade. Então, a verdade é que, na minha opinião, para a gente cogitar uma recessão, a gente sim precisa esperar mais dados, tranquilo? E o que eu falo, igual eu passei para vocês no começo do vídeo, que a gente não pode ter uma estratégia de torcedor para o mercado. Cara, a gente precisa se preparar para todas as possibilidades e agir quando elas acontecem, certo? Eu comentei muito tempo com vocês sobre essa situação do Bitcoin, beleza? Na época, todo mundo achava que ia ser impossível ver um Bitcoin abaixo dos 80 mil dólares novamente, que foi o que aconteceu. Chegamos nessa região aqui nos 76 e quem comprou agora, certo?
Muita gente está empolgada para comprar aqui, querendo colocar muito capital, querendo se encher de altcoin, esperando uma altcoin season. Mas, cara, a gente está tendo uma oportunidade agora e está tendo uma oportunidade hoje, certo? Então aproveitem essas oportunidades porque elas não duram para sempre. Daqui a um tempo vai passar essa narrativa de recessão, se tudo continuar dando certo na economia nos Estados Unidos, né? Uma hora também passa essa narrativa de guerra, afinal a gente começou essa guerra de Rússia e Ucrânia em 2022. Vai dizer que o mercado não subiu de lá para cá? Entende? Então essa narrativa está mais intensificada agora, mas uma hora passa. Uma hora passa a narrativa das tarifas, certo? Uma hora isso vai se aquietar e provavelmente os mercados vão retomar o seu curso. Se você não comprou, não aproveitou essa movimentação aqui, cara, com certeza você vai se arrepender muito e provavelmente vai ser da turma que vai comprar nos topos de novo, porque vai estar todo mundo gritando Lu, entendeu? Então, se a gente parar para analisar, cara, a gente tem altcoins muito baratas, certo? Altcoins aí, se a gente pegar em nível de... Vamos usar o Ethereum aqui como exemplo. Se a gente olha aqui pro preço que a gente se encontra hoje, a última vez que a gente teve nesse preço no Ethereum foi aqui em outubro de 2023. Então, cara, olha o tamanho da oportunidade que a gente está tendo, certo? O Ethereum não é exclusividade, ele sofreu muito nas últimas semanas, meses, mas a real é que está tudo muito barato se for levar em consideração em altcoins. Então, aproveite esse momento, certo? Faça as compras quando você deve fazer para não ficar só caindo em narrativa, porque como eu disse, uma hora essas narrativas passam, o mercado vai voltar a enxergar as coisas boas que estão acontecendo, porque não foi só coisa ruim, para o mercado cripto aconteceu muita coisa boa também, que parece que o mercado não digeriu direito por conta de tanto de notícia ruim, mas uma hora as pessoas vão voltar a olhar para isso. O que você acha que vai acontecer? Quando todo mundo estiver olhando para isso, provavelmente o preço vai voltar a explodir para cima, e se você não aproveitou o momento agora, você vai ficar para trás, tranquilo? Então a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa. Espero que você não esteja vendendo aí seus ativos do prejuízo, esteja segurando e principalmente fazendo compras quando deve fazer, porque é muito provável que mais cedo ou mais tarde a gente retome essa alta, tranquilo? Inclusive para as altcoins que estão num cenário terrível. Agora todo mundo quer ser maximalista de Bitcoin, né? Todo mundo só quer falar de Bitcoin, nunca mais vai ter altcoin na carteira, mas a verdade é que, cara, a gente não tem evidência suficiente para destacar que não vai ter uma out-season dessa vez, certo? Vocês vão ver várias narrativas, como a gente tem aí para economia agora, porque a gente tem muita altcoin no mercado agora. Beleza, se a gente compara o ciclo de 2017 com o ciclo de 2021, a gente teve um aumento em porcentagem maior de altcoins do que teve de 2021 para agora. E a gente não deixou de ter uma altcoin season em 2021, certo? A maioria das altcoins que estão gerando no mercado, que realmente a gente tem um número absurdo de altcoins hoje, mas, cara, com a facilidade que a gente tem de criar uma altcoin ali uma meme coin, na verdade, ali na Pump Fan, por o preço que é extremamente barato, é comum que as pessoas façam isso para tentar ficar fazendo rug pull, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que, obviamente, quando a gente tiver uma altcoin season, não são todas essas altcoins que vão subir. Isso eu concordo com essa narrativa, sim. Por isso que você precisa olhar para bons projetos que têm fundamento, porque esses projetos, sim, provavelmente, quando a gente chegar nessa fase boa aí para as altcoins, eles vão continuar a sua alta, tranquilo? Então é isso, aproveitem, façam suas compras. Se tiverem alguma dúvida, um comentário, uma sugestão, deixa aqui nos comentários. Comente aí que tipo de conteúdo você quer ver, porque a minha intenção é trazer o que seja realmente útil para você, tranquilo? No mais, vamos ficando por aqui e se vemos no vídeo de amanhã. Até mais!